Olá, pessoal, dando continuidade ao ciclo 1, Pensar com Design, vamos hoje falar sobre design de serviços. Enquanto o design thinking e o human centered design podem ser aplicados em diferentes contextos, o design de serviços foca especificamente na criação e melhoria de serviços. Então, ele surge como um campo de conhecimento ali nos anos 90, né, especialmente na Europa, com estudos da pesquisadora Birgit Mayer, que foi pioneira na formação desse assunto, né, na criação desse termo e na prática do design de serviços, que hoje é amplamente utilizado por empresas, governos, organizações para estruturar experiências de ponta a ponta em serviços, sejam eles de qualquer natureza. E nós temos hoje em dia o livro Isto é Design Thinking de Serviços e também o livro Isto é Design de Serviços na Prática, pelos autores Stickdorn e Schneider, que explicam exatamente do que se trata, como funciona, como colocar em prática as ferramentas no geral. Em termos de bibliografia em português, são boas indicações para se começar a pesquisar sobre o assunto. Mas o que é o design de um serviço exatamente? Seria desenhar serviços úteis e desejáveis para os usuários, seria planejar processos eficientes nos bastidores de uma empresa de serviços, seria considerar a experiência completa do usuário, né, considerar ali a experiência, a utilização desse serviço, ou todas essas alternativas? Bem, todas essas alternativas, né? A gente pode dizer que o design de serviços é uma abordagem para desenhar serviços que sejam úteis, utilizáveis, desejáveis pelos usuários e eficientes para as organizações que os oferecem. Então, a gente vai pensar tanto pelo ponto de vista do usuário, do cliente, como o ponto de vista da empresa. Isso precisa ser prático para a empresa, precisa funcionar bem nos bastidores. Então, ele olha para todo o ecossistema do serviço, considerando desde a experiência do cliente até os bastidores, os fornecedores, né, os colaboradores no geral, para tornar essa experiência possível. Então, a gente diz que os princípios do design de serviços são ser centrado no usuário, assim como os outros métodos que a gente viu anteriormente, né? Começa sempre pelas necessidades das pessoas, então do usuário e das pessoas também que fornecem, que estão ali na linha de frente, né? Seja ali no atendimento de balcão, no geral. Então a gente tem essa visão geral, pensando nas pessoas, quem vai receber, quem vai prestar, todo esse desenvolvimento. A cocriação, então, envolve os clientes, a colaboração de todos os envolvidos na construção das soluções, os funcionários, os fornecedores, no geral. Visão holística, então, vai considerar toda a jornada do cliente, não apenas o ponto de contato. Então, não só ali o momento da verdade, né, que a gente diz, o momento da entrega desse serviço, o atendimento no balcão, ou o momento que o cabeleireiro vai atender e cortar o cabelo de uma pessoa, fazer um procedimento ali de alisamento, de pintura, mas como o cliente percebe essa prestação de serviço desde o momento que ele faz o contato inicial para agendar a prestação desse serviço ou a obtenção de informações por telefone, todo esse caminho que o usuário vai trilhar, desde a captação de informações iniciais até a prestação de serviço, até o pós-serviço. Então, também sequenciamento, então todas essas etapas do serviço, como séries de etapas conectadas, evidências desse serviço, então o que torna esse serviço algo visível para o cliente, algo entendível pelo cliente. Então, são os elementos visíveis e invisíveis que compõem esse serviço. As evidências, né, que tornam visíveis os elementos invisíveis desse serviço para o usuário. Afinal, o usuário não consegue tatear o serviço, ele não é como um produto que eu compra e recebe algo físico, pode até gerar um resultado físico, e esse resultado físico, de repente, é uma evidência desse serviço, né? Algo que se torna visível, mas pode ser um cartão de visitas, um panfleto, vários elementos físicos ali daquele momento que vão evidenciar que está sendo feita uma prestação de serviço.
E as etapas do design de serviços? Então, conforme a Lichtdown Schneider, a gente pode dizer que são 4 essas etapas, né? É um processo iterativo estruturado, assim como os demais que a gente viu, o Design Thinking, o HCD e também ali as etapas do Munari, que a gente viu lá no nosso primeiro vídeo. Então, nós temos como etapa explorar, que seria entender o contexto, os usuários e as necessidades, criar, gerar ideias e oportunidades, refletir, que seria avaliar, prototipar e testar ideias, e implementar, que seria colocar em prática e ajustar continuamente. Então, cada etapa vai possuir também ferramentas que guiam essa execução, e você pode escolher as que melhor se adequam às suas necessidades. Você pode utilizar também mais de uma por etapa, né, para trazer ali um conjunto robusto de informações e de ideias para você poder seguir com a execução desse método. Então, explorar, como a gente disse, seria compreender o contexto usuário e as necessidades. Então, você pode utilizar ferramentas como entrevistas, observação, pesquisa etnográfica, jornada do usuário. E aí, como exemplo, a gente traz ali de uma clínica de estética, né? Que realiza entrevistas com pacientes para entender suas dificuldades no agendamento de consultas. Criar, que seria gerar ideias a partir dos insights da exploração. Então, brainstorming, cocriação, mapa de stakeholders, que são ali os fornecedores, os envolvidos com esse serviço. Então, quem está com você ali, quem fornece produtos para você executar esse serviço, quem são os colaboradores, né? É, todas as pessoas que auxiliam, que compõem ali o ecossistema desse serviço. E como exemplo, a gente pode trazer ali uma equipe multidisciplinar que sugere novas formas de agendamento, como aplicativo ou chatbot. Refletir, que seria avaliar, né, tanto o que foi coletado na etapa de explorar, como o que foi gerado ali na etapa de criar, prototipar o que foi imaginado, né, testar ideias e reduzir ao máximo os riscos antes da implementação. Então, podem ser utilizadas ferramentas como protótipos em papel, storyboards, testes com usuários e o blueprint de serviços que vamos falar um pouco mais a fundo em breve. Como exemplo, a gente pode trazer ali protótipo de baixa fidelidade de um aplicativo a ser testado com um pequeno grupo de pacientes. Implementar seria colocar em prática, ajustar e escalar essas soluções. Então, pode utilizar ferramentas como um piloto, um roadmap, métricas de desempenho e feedback contínuo de usuários. Exemplo, a clínica pode lançar um aplicativo em versão beta, coletar o feedback e aprimorar antes de expandir para todos os usuários. Então, aqui eu trago 4 ferramentas, né? Uma de cada etapa, para a gente falar um pouquinho mais. Então, o mapa da jornada do usuário, ele vai mostrar os passos que uma pessoa percorre ao usar um serviço, incluindo pontos de contato entre empresa e cliente, emoções e dificuldades do cliente durante esse percurso. Já ali na etapa de criar, a gente pode falar da tempestade de ideias, que seria uma técnica de geração de ideias em grupo, em que todos os participantes contribuem livremente com sugestões, sem críticas ou julgamentos, com o objetivo de produzir o maior número possível de soluções criativas para um problema. Já ali na etapa de refletir, a gente pode contar com o blueprint de serviço, que é uma representação visual detalhada de um serviço, mostrando todos os pontos de contato com os usuários, o processo interno, processo externo que fica à vista do cliente, recursos envolvidos e interações nos bastidores, permitindo analisar e melhorar a experiência de forma estruturada. E ali na fase de implementação, a gente pode contar com um piloto, que seria um teste em pequena escala do serviço real, com usuários reais para validar a solução antes do lançamento. Então, o foco é justamente testar essa solução no mundo real e ajustar os processos e experiências conforme os feedbacks recebidos. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na ferramenta Blueprint. Por quê? Porque por mais que ela esteja relacionada com a etapa de refletir, ela vai ser utilizada, uma vez criada, para conduzir várias implementações e vários ciclos, né, de aplicação de design de serviços.
Então, é uma ferramenta que permite você refletir sobre um serviço já criado e estruturar um serviço que você está criando do zero, né? E assim poder implementar, utilizar outras ferramentas e implementar melhorias ao longo do tempo. Então, a gente vai ver mais um pouco desse exemplo do serviço de agendamento online para uma clínica de estética, né? A ideia, o objetivo seria criar um serviço de agendamento para uma clínica de estética para facilitar esse processo, já que é um processo que demora, que geralmente os usuários entram em contato com a clínica, tem um funcionário ali para fazer esses agendamentos, para cuidar dessas respostas. Então, a gente pode iniciar ali com a exploração, né, fazendo entrevistas com clientes, equipes. Ali pode se perceber que tem uma demora nesse atendimento, seja por WhatsApp, por telefone e até mesmo no balcão, onde os recepcionistas perdem tempo confirmando esses horários, né? Não é algo que se resolva ali de imediato, então tem uma etapa de marcar essa consulta, fazer esse agendamento e depois de confirmação, através de um funcionário por WhatsApp, por telefone, para ter certeza que esses clientes estarão disponíveis ali para a realização desse serviço. E caso não seja possível, fazer um reagendamento e realocar, de repente, outra pessoa interessada para aquele horário. E na etapa de criar, um brainstorming pode ser utilizado para incluir um aplicativo próprio, integrar com o Google Agenda, de repente, né? Algo que vai facilitar tanto para a empresa quanto para o cliente, que pode também adicionar esse evento na sua própria agenda. Um chatbot de atendimento automático no WhatsApp, de repente. Já na etapa de refletir, um protótipo funcional criado no Canva com fluxos de agendamento, é que a gente pode falar assim de um blueprinting, seja algo mais inicial, né? Para que você comece a desenvolver esse olhar sobre os elementos do seu serviço, sobre as etapas, né? E testar com clientes e equipe. Na fase de implementação, lançamento desse sistema, treinamento dos recepcionistas, dos atendentes, sobre como funciona esse sistema, né? E também ter ali um passo a passo, de repente, algo fácil para ser enviado aos clientes, né? Para facilmente instruir os clientes sobre como funciona o processo de agendamento. E claro, pensar sempre em ajustes periódicos para todo esse processo. De repente, ao longo do tempo, vai ser percebido que o uso do chatbot não é eficiente ou Google Agenda precisa de um ajuste. Ao longo do tempo, vão ser feitos ali ajustes conforme a percepção. Até algo que pode funcionar muito bem por um tempo pode se tornar obsoleto, né? De acordo com o avanço tecnológico, e aí pode ser pensada uma nova estratégia para esse serviço de agendamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o blueprint de serviço agora, trazendo esse exemplo do agendamento para a clínica de estética. Então, o blueprint de serviço é uma ferramenta visual, como a gente falou, que mapeia toda a experiência do cliente com um serviço, mostrando não apenas as ações e interações percebidas pelo usuário, mas também os processos internos e recursos de apoio que tornam o serviço possível. Então, ele permite identificar pontos de contato, gargalos e oportunidades de melhoria, alinhando o que acontece na linha de frente, ali no balcão, no momento do atendimento, no espaço físico, de repente, com os bastidores do serviço. Então, no exemplo da clínica de estética, vemos como cada etapa do design de serviços, explorar, criar, refletir, implementar, transforma o agendamento em um processo simples e eficiente. Então, o blueprint detalha tanto o que o cliente vivencia quanto os bastidores que tornam o serviço possível. Então, nós temos as seguintes categorias de elementos e ações que compõem o blueprint de serviço. Nós temos as evidências físicas, que é o que o cliente vê ou interage diretamente. No caso da clínica de estética, cartão de visitas, perfil do Instagram, mensagens no WhatsApp, confirmação manual, ações do cliente, todas as ações que o cliente realiza para utilizar o serviço. Então, a gente entende que o cliente, ele também está compondo esse serviço, né? Ele precisa ser instruído do que ele precisa realizar para que esse serviço funcione. Então, quando a gente fala de serviço, a gente está falando realmente de cocriação. No caso da clínica de estética, o serviço vai ser prestado no cliente,
não num bem do cliente. Então, o cliente, ele se coloca à disposição para a realização desse serviço. Ele precisa estar instruído do que ele precisa fazer, como fazer. No caso aqui, a gente está citando ações para o agendamento desse serviço, mas a gente pode citar também como orientações, por exemplo, vir com o rosto limpo, sem creme, sem maquiagem e por aí vai. Quanto ao front stage, são as interações diretas da equipe ou do sistema que o cliente percebe. Então, recepcionista, né? O atendimento ali no WhatsApp ou no telefone, ou o ambiente mesmo, ali a recepção. Backstage, atividades da equipe ou sistema que o cliente não vê, mas que suportam o serviço, como a verificação da agenda com profissionais, ajuste manual de horários, nesse caso do agendamento. Pode ser também a preparação do ambiente onde será realizado o serviço, né? Em termos ali de higiene, maca, material, ferramentas tecnológicas, né? Suporte e processos internos seriam recursos e processos internos que garantem que o serviço funcione. Tecnológicos, como eu falei ali, ferramentas tecnológicas, pode ser também no que tange agora nessa etapa, né, de suporte de processos, a manutenção dessas máquinas, manutenção de ambiente, compra de material necessário, né, de ativos para a realização desse serviço, entre outros. E nós temos ali para dividir essas categorias de ações, né, conforme o que falamos, a linha de interação, a linha de visibilidade e a linha de suporte. Então, a linha de visibilidade, que é essa aqui, ela separa o que é visível do que não é visível para o cliente, para o usuário. Então, respostas e confirmações, o atendimento do balcão, isso tudo é visível e a linha de visibilidade vai separar aqui no nosso desenho do blueprint o que o usuário vai ver do que o que ele não vai ver. Então, para dividir essas categorias de ações, nós temos 3 linhas que vão nos auxiliar aqui para montar o nosso blueprint. Nós temos a linha de interação, que é a linha que separa as ações do cliente das ações da empresa, né? Nas ações visíveis da empresa. E aqui onde a gente vai ver o atendimento, né? Todo o contato do cliente com a empresa vai se dar aqui, ó, nesse âmbito aqui dessa linha de interação. Nós temos a linha de visibilidade, que separa o que o cliente vê, como respostas e confirmações, do que acontece nos bastidores. Verificação, organização manual, né? E nós temos a linha de suporte, que vai separar as ações de backstage das ações de suporte e processos internos, como agendas, recursos humanos, materiais, coisas mais administrativas da empresa. No âmbito aqui do agendamento manual, a gente pode ver que entre ações do cliente nós temos a entrada do cliente no Instagram para verificar o telefone, envio de mensagem perguntando sobre horários. O cliente vai aguardar a resposta e depois vai confirmar a data e horário que melhor se adequam às suas necessidades. E no front stage, nós vamos ter o recepcionista respondendo o cliente, verificando a agenda dos profissionais, confirmando o horário e enviando instruções e lembretes manualmente. No backstage, verificação das agendas dos profissionais, ajuste manual de horários, anotações em planilha ou agenda física. E em suporte processos internos, nós vamos ter aqui smartphone, internet, equipe de recepção, profissionais de estética. Isso tudo aqui que vai compor esse processo de agendamento. Parece simples, mas envolve muita coisa. Então, como a gente poderia pensar para realizar isso de uma forma um pouco mais automática? Então, nós temos aqui o blueprint desse agendamento automatizado, né? Então, a gente repensou, conforme as ações vistas anteriormente, como poderia ser utilizando um chatbot. Então, o cliente clica no link que vai direcioná-lo para o WhatsApp da empresa, seja no site ou no Instagram, né, na bio do Instagram da empresa, escolhe o serviço e o profissional no menu, conforme o que será apresentado ali de opções, seleciona a data e horário disponíveis e confirma o agendamento.
De front stage, nós vamos ter um chatbot que vai responder e mostrar essas opções de serviço e profissionais no menu. Conforme a escolha do cliente, ele vai apresentar horários disponíveis e conforme a seleção do cliente, ele vai enviar uma mensagem de confirmação. Posteriormente, e isso pode ser, agendado ali nesse sistema, um lembrete automático na véspera ou no mesmo dia de manhã, para que o cliente confirme, lembre que ele tem esse serviço agendado e confirme a sua presença. No backstage, nós vamos ter ali um serviço de chatbot com consulta à agenda online. Isso vai ser verificado em tempo real na questão da disponibilidade dos profissionais. E vai atualizar o banco de dados conforme esse novo agendamento. Então, quando a gente vai pensar em criar esse sistema de chatbot, a gente tem que considerar todas essas etapas, todos esses pormenores. Qual vai ser o sistema de chatbot que a gente vai utilizar? Como a gente vai disponibilizar essa agenda? Como vai ser essa agenda online para que o chatbot consiga ler, consiga trazer os horários disponíveis e consiga atualizá-la, né? Então, envolve vários fatores. E de suporte e processos internos, então a gente vai pensar nessa plataforma de automação, nesse banco de dados, nessas integrações. A gente vai precisar de um suporte técnico, alguém responsável que possa atender na empresa, seja um fornecedor terceirizado, alguém que possa eh, fornecer essa plataforma, essa automatização, ou alguém que possa auxiliar na manutenção, no gerenciamento, caso haja algum problema. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Antes de fato, colocar para funcionar. Então, o Blueprint, ele traz essa visão geral, sistêmica, de como você vai dispor um serviço ou um fragmento de um serviço, como a gente está vendo aqui o caso do agendamento automático, né? Então, vale a pena utilizar essa ferramenta, que é algo vivo, né? Você vai criar, você pode experimentar, criar blueprints de melhorias, atualizar, revisitá-los ao longo do tempo, ver como pode melhorar. É algo que, uma vez iniciado, você vai estar sempre melhorando e vai sempre conseguir ter uma visão geral do serviço. Isso pode ser utilizado também em momentos instrucionais da sua equipe para que todos possam entender aonde eles estão alocados, qual o papel deles dentro desse sistema, como eles podem contribuir e qual função depende de outra, né, como a gente pode ver aqui, dentre todas essas categorias de ações. Então, auxilia bastante, é bem recomendado. E aí, com isso, a gente pode ver que o design de serviços mostra que um serviço de qualidade não depende apenas do que o cliente vê, mas de toda a engrenagem que sustenta essa experiência. E o blueprint de serviço mostra de uma maneira bem clara, né, como funciona essa experiência, essa engrenagem e como funciona esse sistema no geral. Inclusive, você pode expandir o blueprinting para além disso, pode ser algo bem grandioso que consista ali em vários blueprints de setores diferentes da sua empresa que vão ser visualizados de forma micro e macro, né? Considerando também fornecedores terceirizados, vai de acordo com a sua necessidade. E aí nós temos aqui, um resumo sobre o design de serviços para a gente revisitar o que a gente viu hoje e o que a gente entendeu. Então, o design de serviços é um campo específico do design para estruturar serviços de forma estratégica, garante que seja útil, desejável e eficiente, considera toda a experiência do usuário e os processos internos, é composto por 4 fases: explorar, criar, refletir e implementar. Cria serviços desejáveis para os usuários e sustentáveis para as organizações, e é centrado no usuário, na cocriação, visão holística, sequenciamento e evidências. E quais são os próximos passos? Bem, nós vamos disponibilizar um documento para download que você vai poder utilizar, um guia, né, para você mapear, projetar e melhorar o seu serviço utilizando o blueprint de serviço, passo a passo. Então, ao longo desse documento, que vai ser disponibilizado para download, você pode utilizar ali, preencher no seu próprio Google Drive, né, com as informações do seu serviço e realmente um documento para te auxiliar a pensar em relação às ações do seu serviço, o sistema do seu serviço para poder melhorá-lo, né. Não é uma obrigação você pensar em grandes mudanças, mas uma vez criado ali o blueprint inicial do seu serviço, eu tenho certeza que você vai ter muitas ideias de como melhorar alguns
pequenos detalhes ali que criam gargalos no seu atendimento, ou então no seu serviço interno mesmo, tá? E nós vamos disponibilizar um vídeo que vai mostrar como preencher esse documento, como utilizá-lo, para que você possa fazer isso, né, ter esse processo de uma forma mais facilitada, tá? Então acompanhe o nosso canal, nossas redes sociais, que nós vamos colocar ali a divulgação desse material assim que estiver disponível, tá bom? Nós vamos iniciar um novo ciclo que vai falar sobre produtividade inteligente e estruturada, para que você possa se organizar, ser mais produtivo, para colocar em prática tudo isso que a gente viu aqui já no ciclo 1. Então, aguardo você no próximo vídeo. Continua acompanhando a gente aqui no canal. Tchau, tchau e sucesso!